Olá, tudo bem com vocês? Já faz tempo que eu não coloco aqui alguma pílula e isso tem um propósito porque eu estava repensando como tocar isso em frente e definindo os assuntos, em que linha eu quero levar as pílulas. E também não quero fazer isso com uma frequência tal que fica aí enchendo a sua paciência e o seu tempo. Vou colocar pílulas eventualmente. Então esse vai ser o ritmo e eu quero também colocar assuntos assim mais voltados para a vida de família e também uma parte eu quero dedicar a assuntos relativos à minha vida de católico, à vida de católicos em geral. É lógico que esses assuntos relativos à religião cabe mais àqueles que professam, como eu, a religião católica, mas eu acredito que também pode ser interessante para outras pessoas aí de boa vontade. Muito bem, esses vídeos que eu coloco aqui nas pílulas do maestro, você pode curtir ou dar um dislike, conforme o seu parecer. Inscrever-se aí na tarjinha de inscreva-se para quem ainda não é inscrito e se acha interessante, peça mais inscrições para a gente. E ative esse sininho, quando eu colocar uma pílula você vai receber o aviso. Aqueles que são inscritos, que ainda não ativaram o sininho, ainda dá para fazer, tá bom? Quero falar hoje especificamente sobre a quaresma, que iniciamos hoje na quarta-feira de cinzas. Então é um assunto específico para nós católicos. Há muitos textos aí sendo divulgados nas redes sociais com ideias novas e posições novas sobre essa história de jejum, penitência, e alguns textos, inclusive, sendo atribuídos ao Papa Francisco ou a alguma autoridade só para dar força ao texto ou para dar autoridade ao texto e colocados falsamente como sendo palavras do Papa e coisa tal. No que se refere aos preceitos dessas práticas, está lá nos documentos da igreja, o seu padre, o seu pároco, o seu bispo pode esclarecer bem. Eu não vou tratar disso aqui. Eu quero conversar mais sobre a importância, a beleza dessa prática agora na quaresma. Hoje, especificamente, na quarta-feira de cinza, temos o jejum e a penitência. E nós sabemos que a penitência, que é deixar de comer carne hoje e na sexta-feira santa, é uma obrigatoriedade para o católico, apenas que no Brasil a igreja permite que certas pessoas que, por exemplo, não têm outra coisa para comer nesse dia, a não ser alguma carne, lógico, essa pessoa deve ir lá alimentar-se com essa carne e, em vez disso, praticar como penitência uma obra de caridade. Isso são casos específicos, particulares, que cada um julga por si ou se oriente com seu padre. O jejum é para todos. Jejuar hoje significa deixar de comer o tanto que se come no dia a dia, para sentir um pouquinho de fome. Quem puder praticar integralmente o jejum no dia de hoje, fazendo isso por amor a Deus, lógico, tem um valor imenso. Tanto hoje quanto na sexta-feira santa. Mas eu quero mais falar sobre esse período da quaresma em que há uma prática sendo cada vez mais disseminada entre os católicos de se tomar como penitência particular alguma privação de alguma coisa, fazer uma penitência durante a quaresma, por exemplo, não bebendo, ou deixando de comer chocolate, deixando de comer doce, deixando de alguma coisa que dê prazer corporal. E é interessante que os textos de que eu falei, muitos deles vêm aí com uma mensagem de que é melhor deixar de falar mal das pessoas, deixar de fazer outras ações erradas durante a quaresma, do que deixar de comer doce e deixar de... Ora, tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixar de cometer um erro, deixar de pecar, não é penitência. Isso é uma obrigação. A gente faz penitência deixando de
saborear, de ter algum prazer bom, deixando de fazer alguma coisa boa que nos dê prazer durante esse tempo para exercitar a vontade, para exercitar a força de vontade. Claro, esse é um treinamento aí sim para se praticar as virtudes. Porque eu ouvi ainda esses dias, ouvi numa pregação, que o pecado maior é o pecado do orgulho, inclusive é o pecado que tirou os anjos do paraíso e se tornaram demônios, o pecado do orgulho. É melhor deixar de praticar o orgulho do que deixar de comer um doce. A coisa mais idiota que eu já ouvi. Primeiro, como que você vai deixar de ser orgulhoso se você não praticar, não exercitar a sua vontade? Para quebrar o orgulho, para quebrar a crista da soberba, a pessoa precisa exercitar e muito, fazer pequenos exercícios. Por isso que existe a penitência. A penitência é pregada pela igreja, pela Bíblia no Antigo Testamento. Jesus Cristo indicou o jejum e a penitência como forma de se aproximar de Deus, de deixar de pecar. E alguém vem dizer que essas penitências não valem, o que vale é deixar de ser orgulhoso. Como que você vai deixar de ser orgulhoso, de cometer pecado, se não exercitar a sua vontade? Todos os santos da igreja, todos, exercitaram-se no jejum e na penitência. Fizeram penitências fortíssimas para poder vencer o orgulho em si próprio, vencer a vontade. Então, não valeria nada, por exemplo, esses jogadores, essas equipes que se concentram aí 10, 15 dias antes de um jogo em hotéis. O que eles fazem lá, a não ser exercitar a própria vontade? Lá eles vão para um lugar retirado, privam-se da vida familiar, das baladas da sociedade, dos prazeres da sociedade, para comer só aquilo que é receitado, para exercitar a própria vontade, para se concentrar. Seria o mesmo que a gente dizer de que vale essas práticas de concentração, que o que vale é lá o jogo principal, certas coisas que agridem a inteligência de qualquer um. Então, esse período de quaresma é o nosso período de concentração. É o período em que a gente se recolhe, deixa de fazer muitas coisas que a gente faria durante o ano, coisas boas, mas que a gente se priva para se voltar para a vida interior, para se preparar para a Páscoa, festa maior da liturgia católica. Não paramos na festa da Páscoa. Todo o ganho que a gente teve de virtudes durante a quaresma é para levar o resto do ano no mesmo nível em que a gente chegou na Páscoa. Isso é um esforço anual, a gente não consegue fazer isso assim e está resolvido. Todo ano precisamos fazer esse exercício de concentração. Então, é bem por aí. Convém criar e pegar o ponto mais sensível que a gente tem, aquilo que a gente mais gosta, e quebrar o orgulho. Tem gente que não consegue ficar sem beber. Então, 40 dias, aí isso dói. Outra coisa interessante, eu tenho visto que algumas pessoas, que a gente conhece no dia a dia, simplesmente que eu já vi que não conseguem ficar lá 40 dias sem tomar uma bebidinha, sem comer um chocolate, acha mais confortável se apegar a esses textos que diz é melhor não falar mal de ninguém e fazer disso o próprio exercício de quaresma, mas tomar lá a sua bebidinha ou comer o chocolate, porque aí é duro demais. É para ver em que nível que está a força de vontade. É uma forma meio espertinha de se safar de uma penitência que seria melhor para o crescimento espiritual. Então é esse o meu papo hoje sobre quaresma, sobre essas receitas de penitência e jejum. É melhor seguir o que a igreja diz nos seus documentos, na sua tradição, na vida dos santos, na palavra do Papa, na orientação do seu
padre, do seu vigário, do seu diretor espiritual, do que ficar seguindo textos e conversas na internet, assim como a minha. O que eu falei aqui você pode contestar e ir lá falar com o seu padre ou com o seu bispo ou ler os documentos da igreja. Tá bom? Um abraço, até a próxima pílula.